a família bíblica de Deus, a criação de Deus, que deu luz à realização do Estado. Antes do Estado existir, Deus estabeleceu a família, homem e mulher. Tá. Dentre os papéis do homem e da mulher, Deus colocou o sexo dentro desse bojo. Então o sexo foi criado por Deus dentro da perspectiva do casamento, né? Ou seja, o sexo adora a Deus dentro do conteúdo e do contexto do casamento. E aí a pergunta que fica, O que é isso de adorar a Deus? Qual que é essa... Por que eu preciso adorar a Deus? Como é que funciona isso? Nós somos criados com o propósito de adorar a Deus, né? E tudo que Deus nos dá na criação, quando ele criou o homem e a mulher, ele colocou atributos eternos no homem e na mulher. Há um desejo pela eternidade dentro do coração do homem e da mulher. Esse desejo, ele é manifesto de várias maneiras. Quando eu conheço a Deus e quando eu não conheço a Deus, ele também se manifesta numa busca incessante por prazer e por se sentir contemplado. Dentre esses atributos, Deus colocou no coração do homem a resposta de adoração por aquilo que ele fez. Então, adorar a Deus significa engrandecer ao Senhor por quem ele é, não por aquilo que ele faz, né? Mas por quem ele é, pela sua essência. E o sexo está dentro desse contexto de adoração. Quando eu faço sexo, além de cumprir uma ordenança da procriação, a gente encontra isso no texto de Gênesis, por exemplo, eu adoro a Deus, celebro a Deus por aquilo que ele fez. Então, Deus me criou, com os hormônios tudo ok, e tá ok quando você se sente atraído sexualmente por alguém, não há pecado nenhum nisso. O pecado é como eu vou conceber o sexo, ou como eu vou realizar o sexo para dentro desse contexto estabelecido que é o casamento. O casamento, ele se dá na interação sexual. O casamento, quando Deus criou a família e antecede o Estado, antecede as leis, antecede a sociedade, esse casamento ele se dava na concepção sexual. No ato sexual, eu caso com essa pessoa. O casamento é literalmente a conjunção carnal, o ato sexual. Então isso é importante saber, né? Antes das consequências. Então quando eu pratico sexo, eu estou dentro de um contexto de casamento e adora a Deus. Agora, depois, com o regimento social, com a formação do Estado, da cultura, então aqui no Brasil, por exemplo, o casamento ele é estabelecido pelo vínculo de duas pessoas, pelo amor de duas pessoas, e se assina um documento dizendo que vocês estão casados. Então, essa composição entre o que Deus estabeleceu no projeto da família, heterossexualidade, né, monogamático. O que significa isso? Um só, um homem, uma mulher e monossomático. O sexo entre um homem e uma mulher. Esse é o contexto da formação familiar bíblico que nós aprendemos dentro da cultura judaico-cristã. Então, o Senhor nos instrui a esse casamento. Agora, há a necessidade de celebrar através de um documento. Então, quando eu assino esse documento, eu contemplo, então, a figura do casamento bíblico, daquilo que Deus nos instrui a fazer. Então, casamento e formação familiar é bíblico, é de Deus. Quando eu celebro sexo, quando eu tenho a atitude sexual, atividade sexual, para dentro desse contexto, eu tô adorando a Deus. Se eu manter esse relacionamento sexual fora dessa cultura ou desse contexto do casamento estabelecido por Deus, eu também estou adorando, mas não a Deus. Eu estou praticando adoração a demônios e estou em estado de pecado, de acordo com o conteúdo bíblico. Mesmo se eu não tenho consciência disso. Mesmo que eu não tenha consciência disso. Aí o que difere da consciência ou não é o nível de cobrança, né? A palavra de Deus nos ensina que aquele que não entende o que está fazendo, haverá um rigor na cobrança daquilo que se faz. Mas a partir do momento que eu tenho ciência de que aquilo é pecado, é um erro, então eu tenho um rigor na cobrança daquilo que se faz. De nada por avisar pra vocês aí, hein? Só pra... Agora você tá ciente, hein? Sem compromisso. Mas você tá sabendo agora, hein? Você tá sabendo que agora, fez o sexo fora do contexto do casamento, há um problema de ordem espiritual. E na Bíblia tem muito essa questão, né? Você faz o sexo, você casou com a pessoa. Exato. Isso vale pra hoje ainda? Mesmo não no mundo físico. Mas existe uma consequência espiritual que te liga a outra pessoa? Eu já vi muita gente falar de ligação de alma quando você faz sexo. Existe isso hoje? Existe, eu não diria ligação de alma, eu diria uma ligação espiritual mesmo. Quando a gente lê o texto de Gênesis no capítulo 2, a gente vê que Deus fala o seguinte, ó: deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Essa palavra união no hebraico original fala do sexo. O sexo à sua mulher, e ambos se tornarão
tornarão uma só carne. O que significa isso? A partir do casamento, do sexo celebrado, há a percepção espiritual de que há uma união entre duas pessoas. E aí há a questão da celebração. Se tô dentro do contexto do casamento, monossomático, monogâmico, heterossexual e assinado de acordo com a minha cultura, da onde eu vivo, eu tô adorando a Deus. Se eu tô fora desse ambiente, eu também adoro, mas não é Deus. Então, demônios participam daquela celebração. E imagine você ter vários parceiros sexuais, várias parceiras sexuais. Então, há um problema grave espiritual. Você vai carregando dores espirituais e problemas espirituais de cada relacionamento que você teve. Isso é muito importante as pessoas entenderem. A gente consegue perceber isso na prática? Tipo, vamos supor, se você apontar para uma pessoa, você tá se sentindo assim, tem como a pessoa fazer um diagnóstico? Uma pessoa que tá vivendo esse mundo hoje, ela pode falar, caraca, é verdade. Cara, existem vários diagnósticos de várias perspectivas. A primeira coisa importante antes ainda do diagnóstico é entender que o sexo, a busca desenfreada pelo relacionamento sexual é aquele lance da eternidade que existe no coração humano. Então, o homem, ele quer suprir essa necessidade de Deus nas coisas criadas. Então, ele não entende que ele precisa de Deus. Então, ele vai buscar suprir essa necessidade de Deus nas coisas. Poder, dinheiro, riqueza, fama e sexo. Então, ele busca na atividade sexual um suprimento de um prazer ou de uma carência que ele tem, que é justamente esse anseio pela eternidade, pelas coisas de Deus. Então, ele vai querer de alguma maneira. O desencadear da atividade sexual, ela tá ligado à parte espiritual, né? A idolatria do corpo. Então, o sexo é idolatrado tal qual o dinheiro, tal qual o poder, tal qual a fama, tal qual uma imagem feita de um ser angelical ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o sexo ele passa a ser a idolatria. Ele começa a buscar isso. Quais são as consequências desse pecado de ordem espiritual? Existem várias. Uma delas é a carência que nós temos de algo ou de alguém. Isso é um pecado. Porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, entendemos o que Deus tem para nós, essa carência é suprida pelo Senhor. Então a gente não tem essa necessidade de buscar em algo ou alguém. Então, em primeiro lugar, há uma carência. Segundo, além dessa carência, há uma dependência tanto da atividade sexual quanto de uma personalidade. Ou seja, a gente fica altamente ligado com aquele que eu me relaciono, né? O homem, ele fica, né, desejoso por aquela figura que ele está se relacionando. Existe um problema que vai se desencadear na ordem financeira. Então, um problema financeiro, às vezes a pessoa não consegue sair daquele ciclo vicioso do problema financeiro, né? Existem problemas na área de saúde, e isso é o pior deles, e está escrito isso no texto bíblico de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala que aquele que peca através da idolatria sexual, ou seja, da prática sexual fora do contexto do casamento, ela vai ter a punição no próprio corpo. Então, doenças, enfermidades sexuais, enfermidades no corpo. Tem gente que tá enferma e não sabe que essa enfermidade, eu não tô falando de enfermidade sexualmente transmissível, eu tô falando de enfermidades no geral. Existem enfermidades que são de ordem espiritual e está intimamente ligado com o sexo. Então, existem vários diagnósticos a partir da prática do sexo fora do ambiente do casamento. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.